Olá pessoal, tudo bem? Como eu disse, vou ensinar a fazer um ponche agora para o inverno, bem quentinho, bem gostoso e super fácil de fazer. Espero que vocês gostem, tá? Vou mostrar para vocês. Meu tamanho, tá? Então ele tem um comprimento de um metro, um quadrado de 1 metro, mais ou menos 1,10 m, que eu fiz para o meu tamanho, certo? E vocês vão fazer de acordo com o tamanho de vocês, meçam pelo centímetro, tá? Com esta linha e com este ponto, eu coloquei para mim em torno de 100 pontos na agulha. Pela lã, que é a molê, né? Então, eu coloquei em torno mais ou menos de 100 pontos. De 90 a 100 pontos, depende do seu ponto. Se tem um ponto mais justo, você tem que colocar um pouquinho mais de pontos. Se você tem um ponto mais solto, 90 a 100 pontos, para esse tamanho de 1 metro, 1,10 m, daria, tá? Então, vai depender também do ponto que você tem. Eu usei a lã molê, e ela tem 40 gramas, tá? E eu usei em torno de 15 novelos, 14, 15 novelos entre franja e o ponche em si, tá? Se você tiver um novelo com quantidade a mais, obviamente você usará menos novelo, tá? E eu usei a agulha número 6. Agora, o ponto que eu fiz, ele é muito facinho, tá? É o ponto tricô. Eu vou mostrar pra vocês como que faz o ponto tricô e aquilo que eu falei de tamanho, tá? O tamanho vai do comprimento que você for fazer. Você meça no centímetro e você coloca a quantidade de pontos. Dá pra ter uma ideia? Aquilo que eu falei para vocês, 1 metro, 1,10 m, eu coloquei em torno de 90 a 100 pontos, tá? O meu ponto, ele não é nem justo e nem solto, tá? Ele é um ponto intermediário, então vai depender também do ponto de vocês. Eu vou colocar aqui só um pouquinho de ponto para vocês verem, tá? E vou mostrar como que é o ponto tricô. Ele é super fácil de fazer, tá? Você faz ele só pela frente da agulha. A gente dá um nozinho para ele não escapar depois. E o ponto tricô introduza pela frente da agulha, certo? Passa, solta ele na agulha e tira o ponto, tá? E ele já fica aqui com a primeira carreirinha praticamente pronta. Então, eu faço esse movimento do ponto tricô até o final, certo? Quando eu termino a minha carreira e eu vou voltar, eu volto fazendo a mesma coisa, tá? O ponto tricô, ele é apenas nessa posição, é pela frente da agulha e tiro. Passo pela frente, passo pra agulha e solto ele aqui. Quando eu viro pro meu avesso, olha, ele fica o ponto meia no avesso. Eu não vou fazer o meia, que seria a introdução por aqui, por trás. Eu vou manter ele pela frente, que é o ponto tricô. Então, ele vai ficando como se fosse formando uns gomos, tá? E esse é o ponto tricô do ponto que eu fiz o meu poncho. O meu poncho, ele é bem quentinho, essa lã, ela é bem gostosa e ela tem uma espessura muito boa, tá? Então, tá vendo? Esse aqui é o ponto tricô. Ele vai formando gomos. É que na lã tá escura, vocês não conseguem ver direitinho. Mas, no ponto, dá pra vocês perceberem, tá vendo?
ele forma gomos. Então, o ponto tricô é isso, é frente e verso. Para fazer a franja, eu já expliquei num outro vídeo como que faz a franja. Eu corto a quantidade de fios que eu quero e dobro. Aqui eu tenho em torno de 12 fios. Eu cortei 6, dobrei, tá? E deixei dentro de um espaço, se você abrir o ponto, você acha o espaço. E aí eu achei os meus espaços e fui colocando as franjas, certo? Então, essa é a dica de moda para o nosso inverno. E esse poncho quentinho aqui, ele é super fácil de fazer, tá? Você faz ele em duas partes iguais. No meu, como eu falei, tem 1 metro, 1,10 m. Ele fica um quadrado, olha, tá vendo? Ele é um quadrado. Na hora de costurar, então, eu costuro uma parte só, tá vendo? Olha que ele é costurado. Eu costuro uma parte, chego aqui, eu paro, tá vendo? Eu paro, deixo essa parte em aberto e costuro o resto da lateral. E aí, eu viro ele de bico e viro o bico e prendo com algum detalhe que você queira, qualquer detalhe que você queira. Então, ele fica de bico, certo? Então, eu faço duas partes iguais e costuro na lateral e deixo o meio aberto para passar a cabeça, certo? Então, é essa a minha dica, ela é super facinho de fazer. Eu faço as duas partes e costuro só uma lateral e coloco as franjas. Espero que tenham gostado da dica. Deixe o seu like, se inscrevam no canal e aguardem o próximo vídeo. Até lá!